falar sobre o novo cenário da política catarinense, a gente vai conversar agora com o Paulo Chagas, que é comentarista de política do nosso portal TVBV. E olha, já começo perguntando, Paulo, a gente teve muita mudança nesse cenário, né? Como é que fica agora aqui para Santa Catarina? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Graziane. Obrigado. A gente está de volta, então, neste espaço aqui na TVBV. Olha, o cenário é bastante complexo diante do que a gente vê, pelo menos nacionalmente, porque Santa Catarina, teoricamente, nós temos aí uma grande aceitação do Bolsonaro, e você viu, então, que em Santa Catarina, Bolsonaro teve mais de 60% das votações e o PT com Lula teve cerca de 30%. Então, diante desse cenário nacional, agora a gente aguarda para ver como vai se desenrolar o segundo turno também em Santa Catarina. E em Santa Catarina está aí um candidato também ligado a Bolsonaro, o Jorginho Melo, do PL, e o Décio Lima, do Olha, a gente teve um probleminha com o sinal, mas está voltando? O poderá ser um pouco diferente. Paulo, a gente teve um probleminha no seu sinal, mas eu vou lhe perguntar, aproveitar então para lhe perguntar, né? Como eu estava falando, a gente está bastante polarizado, assim como no cenário nacional, né? Ficou dividido aí, é isso mesmo? O cenário nacional, sim, está bem polarizado entre Bolsonaro e Lula. A gente vai acompanhar esse desdobramento. E essa polarização talvez não se dê tanto em Santa Catarina pela diferença dos apoiadores. No estado de Santa Catarina, a gente vê aí uma aceitação muito grande em nome de Bolsonaro. E tanto é que ele teve um percentual em torno de 60%, enquanto que o candidato do PT teve em torno de 30%. Isso tudo a gente quer agora acompanhar para ver qual será a influência de ambos os candidatos do cenário nacional sobre os candidatos em Santa Catarina. E se as coisas acontecerem conforme o favorecimento de Jorginho Melo pelo lado de Bolsonaro, talvez isso no segundo turno também se confirme, com o Jorginho tendo uma expressiva votação, já que em Santa Catarina a tradição, pelo menos a participação do eleitorado, não é tão favorável ao petista. Então, diante desse cenário, eu acredito que Jorginho Melo tem ampla vantagem de, no segundo turno, ser favorecido e ser eleito o governador. Falando agora sobre a Assembleia Legislativa, né? Mudou bastante, praticamente 40% dos postos lá foram trocados para o ano que vem, né? Para o próximo mandato. Como é que fica o futuro do nosso estado? Olha, a Assembleia Legislativa, com esses 40% de renovação, enfim, foram 16 novos nomes que vão ingressar em 2023, estava esperado, basicamente, este percentual de renovação. Eu mesmo supunha que poderia ter entre 40% e 50%, até praticamente acertei nesta margem. Agora, o que chama a atenção é o tamanho da bancada do Partido Liberal, exatamente a ligada a Bolsonaro, ou seja, 11 candidatos. Isso, historicamente, nunca aconteceu na Assembleia Legislativa ter uma bancada tão grande nesse sentido. Então, temos aí em segundo lugar, com 6 candidatos eleitos, o MDB, e em terceiro o PT, com 4 candidatos. São as 3 maiores bancadas hoje da Assembleia Legislativa. No entanto, se Jorginho Melo for confirmado ao governo de Santa Catarina, ele terá um favorecimento amplo, obviamente, dos parlamentares dentro da Assembleia Legislativa. Esse é um futuro que se desenha. Se, por acaso, Décio Lima reverter esse favoritismo e for eleito o governador, obviamente ele terá uma bancada contrária muito maior, porque aí, assim, as coisas poderão se complicar para ele em termos de governo. Então, esse é um desenho político que a gente está acompanhando, e neste segundo turno, logicamente, nós vamos ter uma imagem um pouco mais definida a respeito de quem poderá vencer a partir dos números que vão ser apresentados em pesquisas, que, obviamente, serão divulgadas. Então, mais ou menos, esse é o desenho. Agora, boa a renovação, e a gente cita até uma coisinha, Graziane. A Serra Catarinense teve 2 deputados eleitos, coisa que o pessoal pensava que não elegeriam nenhum, e agora, então, com 2 candidatos e ainda um terceiro, o próprio Mário Mota, do PSD, que tem uma ligação muito forte com a Serra Catarinense, está sendo considerado também um lagiano, ou seja, 3 candidatos a deputados pela Serra, basicamente em termos de representatividade, e ainda contando com Carmen Zanotto, que teve também uma expressiva votação para o Congresso Federal.
Tudo isso fazendo parte da renovação também no Senado, né? Quando mais força aí para o Jorginho Mello, afinal de contas, o Jorge Seife, que é o candidato dele, também conseguiu se eleger? Pois é, isso tudo é o reflexo dos padrinhos, né? O padrinhamento do próprio presidente Jair Bolsonaro e também do empresário Luciano Hang. Isso tudo conjuminou com uma força muito grande em nome do jovem senador hoje, Jorge Seife. E, além disso, eu acredito que a própria motociata, a presença de Jair Bolsonaro no último sábado, fazendo essa caminhada, essa motociata, num movimento gigante lá na cidade de Joinville, isso também deu um favorecimento muito grande para Jorge Seife. E aí essa renovação, diante do nome de Jorge, do PL para o Senado, dá realmente uma consistência muito grande para o presidente Jair Bolsonaro, caso reeleito. E aí, então, diante desta composição, Santa Catarina acho que fica bem representada. É um jovem candidato, ainda um pouco sem experiência de gestão, mas com certeza poderá fazer um bom trabalho se tiver também uma boa assessoria. Tá certo, então. A gente tem o segundo turno aí pela frente, né? Rapidamente, o que a gente espera aí do segundo turno? Por favor, Paulo. Pois então, em termos de segundo turno, se a gente considerar o favoritismo de Jorginho Mello, considerando também um bom percentual feito por Jair Bolsonaro, eu acho que essa transmissão de votos deverá também se concretizar nesse segundo turno. Então, entra Jorginho Mello como favorito e Décio Lima vai ter que brigar muito para reverter este quadro. É mais ou menos esse o sentido do segundo turno que a gente vai estar acompanhando muito de perto, Graziane. É verdade. Muito obrigada, então, esse Paulo Chagas. Se vocês quiserem acompanhar a coluna do Paulo, tvbv.com.br.